Tudo bom, meus queridos? Hoje nós vamos conversar sobre a questão de identificar e priorizar problemas e causas, certo? Para isso a gente utiliza algumas técnicas existentes, como a matriz Gucci, também o diagrama de Pareto ou o diagrama de Ishikawa. E para identificar em cada uma dessas técnicas, nós utilizamos o nosso já conhecido brainstorming ou brainwriting. Então é bem fácil. Então, partindo do ponto que vocês já utilizaram brainstorming, lembram que a tempestade de ideias e o brainwriting, no qual vocês escrevem num papel, fizeram toda a organização dela, então vocês partem para a segunda etapa, que é essa parte de identificar e priorizar. A mais conhecida é a nossa matriz Gucci. A matriz Gucci, como eu já disse, era utilizada para priorizar causas e priorizar os nossos problemas. Era uma ferramenta utilizada muito para auxiliar a priorização dessas ações. A própria abreviatura dela já explica o seu método, né? Que é GUT, que é gravidade, urgência e tendência. Então, para cada problema identificado, vocês vão colocar uma gravidade, vão colocar uma urgência e vão colocar uma tendência. E simplesmente vão só multiplicar esses valores e vão ter o resultado, e aí vocês podem fazer a ordenação. Então, assim, o que é a gravidade, a urgência e a tendência? A gravidade é o tamanho do impacto negativo na área caso o processo não seja melhorado. Então, a gravidade é aquele problema o qual vocês vão identificar que ele vai gerar um impacto negativo caso ele não seja melhorado. Já a urgência, ela relaciona-se ao tempo estimado para manifestações do problema caso o processo não seja melhorado. Então pensem assim, ó, quanto mais urgente, menor o tempo disponível para vocês melhorarem. Ah, eu estou vendo um problema na qual a gravidade é baixa, mas a urgência é média. Eu vou solucionar ou não? Aí eu vou fazer essa análise utilizando a técnica da matriz Gucci. E aí que entra a nossa tendência. O que é tendência? Tendência a gente relaciona com o potencial do problema caso o processo não seja melhorado. Ou seja, se eu não resolver esse problema agora, ele vai piorar pouco a pouco ou vai piorar bruscamente. Então, aquela questão da tendência. Por exemplo, eu tenho um problema de... Deixa eu pensar. Eu tenho um problema no envio de e-mails, tá? Com qual gravidade, urgência e tendência ocorre isso? Bom, é um problema no envio de e-mails, no qual a cada 1000 e-mails enviados, um e-mail não chega ao nosso destinatário. Isso deve ser tratado com urgência. E qual que é a tendência disso? Bom, a tendência eu já expliquei, que a cada 1000, um vai gerar erro. Esse problema vai ser grave ou não? Bom, é um e-mail de uma propaganda. Vai nos prejudicar de tal forma? É grave? Não, não é grave, né? Tudo bem, alguém não recebeu o e-mail. Mas se fosse, por exemplo, um recebimento de um pagamento, eu já trataria como grave, com urgência alta, né? Porque a gente está tratando de um pagamento. Então aqui a gente vai ver como que a gente monta essa tabela, a matriz Gucci, e vamos ver também a questão depois em um exemplo. Então, a matriz Gucci ela é montada através dessa tabela aqui, ó, na qual nós temos pesos que vão de 1 a 5 para gravidade, urgência e tendência. Por exemplo, aqui, ó, lá embaixo, o nosso menos grave, né, com menos urgência e com menos tendência. Sem gravidade nenhuma, não tem pressa, não vai piorar e pode melhorar. Já para 2, com valor 2, nós temos pouco graves, pode esperar um pouco, vai piorar ao longo do prazo. Como valor 3, graves, o mais cedo possível para nós resolvermos, né? Com urgência. Para tendência, vai piorar em médio prazo. O 4, muito graves, urgência com alguma urgência, a tendência vai piorar em pouco tempo. E por fim, o mais grave, urgente e tendencioso de todos, né? Que é o nosso nível 5, aonde na gravidade os prejuízos e dificuldades são extremamente graves, a urgência necessária é uma ação imediata, e a tendência é, se nada for feito, a situação irá piorar rapidamente. Então, como que a gente faz, pessoal? Literalmente, para cada problema que vocês encontraram, eu utilizando a técnica do brainstorming e brainwriting, vocês vão categorizá-los, tá? E depois é simplesmente só multiplicar gravidade versus urgência versus tendência e vocês vão ter um valor. A partir desse momento que vocês vão ter os valores de vocês vão fazer uma ordenação para vocês conseguirem enxergar qual que é
nesse presente momento, ou com maior priorização, né, o qual se deve resolver, o segundo, o terceiro e assim vai. Mas vamos para um exemplo? Então esse aqui, ó. Esse aqui é o nosso exemplo. Então a gente coloca notas de 1 a 10 de acordo com a nossa tabela de referência. Então sempre vocês vão utilizar a tabela de referência, essa tabelinha daqui, ok? Então para cada item a gente vai multiplicar os 3 itens. Aqui no caso, a gente tem como equipamentos obsoletos, por nosso problema, né? Nós temos descumprimento da pauta, treinamento insuficiente, iluminação precária e atraso no início da reunião. Como gravidade, urgência e tendência, para equipamentos obsoletos, colocamos 5, 3 e 3. Então é gravíssimo, tá? A questão de equipamentos obsoletos, a urgência é 3 e tendência é 3. Descumprimento da pauta foi analisado como 5, né? Urgência 4 e tendência 5. Treinamento 3, 2, 2. Iluminação 3, 2, 2. E atraso nisso da reunião 2, 3, 3. Então eu posso fazer a multiplicação, a gente consegue enxergar os nossos valores, gravidade, urgência e tendência. A gente vai deixar eles em ordem. Mas a gente já pode ver diretamente que o descumprimento da pauta, ou seja, do que está sendo planejado, né? É o mais importante entre todos, é o mais problemático. Então nós identificamos e priorizamos o mais problemático, é o descumprimento da pauta, seguido por equipamentos obsoletos e depois atraso nessa reunião e depois segue por tratamento insuficiente e iluminação precária. Então, para uma reunião improdutiva, ok? Verificamos através dessa matriz Gucci que o item descumprimento de pauta é o mais problemático, seguindo de equipamentos obsoletos. Então, meus queridos, é simplesmente fazer esse levantamento com base na nossa tabela de referência, fazer a multiplicação e nós vamos obter os nossos resultados. Então, é bem simples mesmo. Só que para isso, vocês têm que ter identificados os problemas de vocês através das técnicas de brainwriting ou brainstorming. Então, meus queridos, sobre essa parte do material era isso. No próximo vídeo a gente vai conversar sobre o diagrama de Pareto, que a gente dá continuidade nessa parte de priorização dos problemas e identificação, ok? Então aproveita aí para quem não curtiu o vídeo, dá um curtir no vídeo, para quem não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, aproveita e ativa as notificações. E não esqueça do mais importante, que depois que você aprende, tudo fica mais fácil. Abração e até o próximo vídeo.